Olá, bem-vindo ao programa Além das Montanhas, de estreia da TV MP, nesta semana que marca os 20 anos de criação da TV Justiça, pioneira como canal público de divulgação do trabalho do judiciário brasileiro. O Além das Montanhas vai trazer diariamente para você temas de interesse da sociedade em debate com integrantes do Ministério Público de Minas Gerais e também convidados. Hoje nós vamos falar sobre o papel que tem uma TV pública como canal de transparência do serviço que é prestado à população. Nós contamos com a participação hoje do ex-ministro do STF, que está falando de Brasília, responsável pela criação da TV Justiça, Marco Aurélio Melo. Aqui comigo no estúdio estão o empresário de comunicação, Marco Aurélio Jajur Carneiro, a professora da Faculdade de Comunicação da PUC Minas, Sandra Freitas, e também o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Jarbas Soares Júnior. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Ministro, muito obrigada pela presença de Brasília. Daqui a pouquinho eu vou falar com o senhor. Eu quero começar com o procurador, que vai nos explicar de onde veio a ideia de investir na TV MP. Obrigado, Laura. Primeiro quero te cumprimentar, desejar boas-vindas ao Ministério Público, à família do Ministério Público. Você que é uma jornalista que foi apresentadora de televisão por muito tempo e está aqui conosco nessa nova empreitada. Também queria cumprimentar aqui o Marco Aurélio Jajur, é um dos grandes comunicadores de Minas Gerais e do Brasil, proprietário de uma TV muito inteligente aqui de Belo Horizonte. Cumprimentar aqui a professora Sandra Freitas também, que é professora de todos vocês, e especialmente o nosso professor de sempre, o ministro Marco Aurélio, além de amizade que tenho nutro pelo ministro, nós temos todos uma admiração pela sua conduta, pela sua participação nesses anos todos da construção do direito brasileiro. O ministro Marco Aurélio sempre foi um ministro independente, avesso a converscotes, homem de palavra, de posição, e que liderou a criação da TV Justiça, hoje um canal muito visto pela população brasileira, que nos ensina diariamente a entender as mudanças do direito e os progressos do direito. Eu tenho 32 anos de Ministério Público Estadual, quase um no federal, como chefe de gabinete. E nesses anos, Laura, nós percebemos que o Ministério Público foi perdendo o que eu chamo de guerra da informação. As notícias ruins do Ministério Público tomam uma velocidade supersônica e o Ministério Público não consegue acompanhar essas divulgações, muitas delas maliciosas, sobre o trabalho do Ministério Público. Então, entendo que é preciso que o Ministério Público, pelo menos, apresente para a população as razões das suas ações, para que faça o julgamento correto das ações. Não acho que o Ministério Público tem que ficar com heróis midiáticos, promotores e procuradores, promotoras e procuradoras, e ter uma posição mais discreta possível. O dever de informação bate no limite da exposição exagerada. Então, a TV do Ministério Público vai nos permitir três coisas que eu acho fundamental. A primeira é que o Ministério Público mostrar um tanto do que faz. Não só o Ministério Público, mas todos os convidados participaram das nossas discussões aqui, e isso se irradiar no Estado e no Brasil, até internacionalmente, dependendo do programa. O segundo é transparência. Eu acho que o Ministério Público precisa de mostrar à população que os recursos do nosso orçamento, que são vultuosos, os nossos salários, que não são baixos salários, são justificáveis perante a população. E o terceiro, que eu acho que é fundamental, é que será também um veículo de economia para o Ministério Público. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal julgou agora alguns princípios constitucionais dentro das mudanças que houve na lei de improbidade. Isso demandaria um seminário nosso, né, daqui 40 dias para organizar, sendo que nós podemos discutir nesta mesa como o Supremo julgou, quais são as orientações que os promotores e procuradores, para todos
que vão acompanhar o trabalho do Ministério Público, e nós vamos economizar com isso recursos fazendo esses tipos de discussões aqui nesta mesa. Então, eu acho que é um passo muito grande, esse é o primeiro programa, e nada como começar com ele, que foi o fundador, o criador e o executor do projeto da TV Justiça, o ministro Marco Aurélio de Mello, essa grande referência de todos nós. Obrigada, procurador. Então, ministro, eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi a implantação da TV Justiça, que foi pioneira nesse processo, né, de abertura do judiciário brasileiro, que antes era tão fechado, né, na comunicação, principalmente, para abrir até debates, julgamentos em plenário. Como é que foi isso? De início, a tônica na administração pública é a publicidade. Permite a publicidade que o contribuinte acompanhe o dia a dia do que é feito no âmbito público e cobre, acima de tudo, eficiência. A ideia básica foi essa, foi ter presente a revelação do dia a dia do judiciário e, portanto, nós dotamos a TV Justiça de uma grade, acima de tudo, democrática, com a participação daqueles que exercem função essencial à justiça. Algo que tinha que dar certo. Eu até brinco que, no jargão futebolístico, acabei batendo córner e cabeceando a gol. Por quê? Porque o projeto em si da TV Justiça saiu do gabinete da presidência na gestão que tive no Supremo 2001 a 2003 e acabei substituindo o presidente Fernando Henrique Cardoso por sancionar a lei de criação da TV Justiça. Contei com apoio na Câmara dos Deputados, do deputado federal Aécio Neves, contei com apoio no Senado da República do senador Rames Tebet, pai da hoje senadora Simone Tebet, candidata à presidência da República, e da apresentação do projeto até a sanção da lei, até a entrada em vigor, a entrada no ar da TV Justiça, foram cerca de 11 meses, algo recorde. Quando surgiu a ideia, eu fui até mesmo desaconselhado por alguns colegas que não seria bom ou não seria possível ter-se a TV Justiça, que é uma TV educadora, como também agora esse veículo de comunicação do Ministério Público, né, com um programa Além das Montanhas. E eu digo que, além das montanhas, chegamos ao Planalto e devemos estar, na verdade, na planície, com os pés bem no chão, né? O que eu posso dizer sobre a TV Justiça? O direito, todos nós sabemos, rege a vida em sociedade. E o agente público, passo a passo, deve prestar contas aos contribuintes. E o faz revelando o exercício do cargo ocupado. Ocupa-se o cargo para se servir aos semelhantes, e não para aquele que o faça se servir do próprio cargo em benefício direto. Na época, contei com a Secretaria de Comunicação do Supremo, e digo que, na minha gestão, eu levei um único parente para o Supremo, que foi o Renato Parente, tendo como patronímico, portanto, Parente. E ele me ajudou muito na criação da TV Justiça nas principais ideias. Não tínhamos experiência na área e fomos buscar a experiência da TV Cultura. Hoje é algo irreversível. E digo a vocês que, inclusive, estava em 2002 com uma viagem à China, a convite do governo chinês, com os demais presidentes dos tribunais superiores, e houve uma movimentação no Supremo para não transmitir-se ao vivo as sessões plenárias.
Eu então ponderei que estava de viagem e que no retorno conversaríamos a respeito. Pois bem, a TV Justiça foi um sucesso maior, a tal ponto que, quando retornei, já não havia qualquer resistência. Transparência, e digo que é fundamental para ter-se realmente a lisura no âmbito da administração pública. Revela a TV Justiça, repito, uma TV educadora, educativa, revela a transparência maior. E estamos sempre caminhando, visando o aperfeiçoamento dessa instituição que hoje está integrada ao setor jurídico. Obrigada, ministro. Eu agora quero perguntar para o empresário Marco Aurélio Jajur, que tem um canal de rádio que foi transformado em TV na web. Então, eu queria saber como é que foi essa experiência, né, de transformar uma tecnologia que era bem analógica, né, o rádio ali só com áudio, para transmitir imagem de dentro dos estúdios. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite para participar do lançamento de tão importante canal de comunicação, né? Cumprimentar o ministro Marco Aurélio, você, Laurinha, nosso procurador Jarbas, nossa professora, dizendo a todos vocês da felicidade de poder estar junto aqui nesse momento. Bom, eu estava falando que a estrutura de comunicação passa por vários momentos, né? Quando nós começamos a fazer rádio, há uns poucos anos atrás, né? Há 60 anos praticamente, o rádio tinha um posicionamento bastante definido, né? Nós tínhamos o rádio que dava notícia, o que tocava música, o que fazia isso. Bom, o tempo vai construindo novos caminhos, né? Em 2015, nós entendemos que a rádio tinha que ultrapassar a barreira do som e nós, então, começamos em 2015 a ter as nossas transmissões em streaming. Então, transformamos o estúdio da rádio num estúdio de televisão bastante improvisado, né? A gente fala que obra a gente não termina, a gente abandona, né? Porque não tem jeito, né? Mas, enfim, começamos a transmissão de streaming em 2015, apanhamos bastante no começo, né? Mas consolidamos isso. Adaptação para a transformação do espaço físico e dos profissionais. A verdade, a 98 é uma rádio que também está na televisão, né? Nós nunca quisemos ser uma televisão em sua plenitude só. Nós queremos ser um pouquinho mais. Nós somos uma rádio que também está na televisão, ou seja, uma rádio que tem imagem, né? E esse aspecto que nos parecia, naquele momento, muito difícil, mas não é tão difícil. Na verdade, o áudio continua prevalecendo em sua comunicação, mas a imagem enriquece. Isso. Né? Eu queria passar agora a bola para a professora Sandra Freitas, que formou gerações e gerações de profissionais, inclusive essa jornalista que vos fala, e saber como é que se dá essa transformação do espaço acadêmico para criar profissionais que sejam prontos para todas essas mídias, né? Hoje nós temos a TV Justiça, que é transmitida em TV aberta, na internet, né? A rádio que virou TV. Como é que isso se dá no meio acadêmico? Bom dia a todos. Queria cumprimentar o ministro Marco Aurélio de Mello, cumprimentar meus colegas aqui da mesa, né, doutor Jarbas, com muita alegria, né, nome do meu filho, isso é maravilhoso, eu já começo amanhã, né, com uma alegria muito grande, Marco Aurélio Jajur, que já não via há muito tempo, e que lembrávamos há pouco, Laurinha, dos 100 anos do rádio, 60, Marco Aurélio participou, e ele dizia, não sei se isso é uma vantagem, eu disse, isso é uma maravilha, porque você foi talentoso desde muito cedo, porque essa é a verdade, né? E eu acho que na universidade, o que a gente
pelo menos na Pontifícia Universidade Católica, né, na Faculdade de Comunicação e Artes, especialmente no curso de jornalismo, hoje nós temos vários outros, a nossa preocupação sempre é a de formar profissionais que deem conta dos desafios, não só que estão postos, mas aqueles que podem vir, porque há desafios que são previsíveis, há desafios que nós já sabemos, doutor Marco Aurélio, Jarbas, nós temos a condição de prever, de prospectar. Essa capacidade de prospecção que o ministro Marco Aurélio teve quando cria a TV Justiça. Porque ele já tinha visto que a lei do cabo já estava implementada, mas na lei do cabo não botaram a TV Justiça. Ela não estava lá. Aí ele sabia que ele precisava estar lá. Né? Então, ele consegue antecipar um cenário, né? E agir a partir daí. Né? E eu penso que é na universidade, Laura, que a gente tem a possibilidade, mais do que a possibilidade, a obrigação, de exercitar essa capacidade de prospecção da formação profissional. Eu tinha absoluta convicção, quando te vi a primeira vez à frente das câmeras, de que me encontraria com você depois nessas condições. Quer dizer, eu não ia precisar dizer, Laurinha, puxa a barra do paletó, porque aí você não vai cair os ombros. Porque eu tinha absoluta convicção, sabe, doutor Marco Aurélio, que já estava mordida ali, né? Mais de 30 anos depois, estamos aqui e mais conversando de sobre 30 isso. anos fazendo isso. E na escola, o que a gente continua a fazer é hoje mudando, como diz Marco Aurélio, Jajur, como diz meu amigo Emanuel Carneiro, os instrumentos mudam, né? E a tecnologia, o que ela trouxe hoje, eu acho que foi evidenciar a união teórico-prática que nunca foi separada. Ela foi separada para outras questões. Daqui a pouquinho Tá nós vamos certo? voltar a Voltamos. falar sobre isso, sobre as expectativas para o futuro na comunicação em TV, especialmente TV pública. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre o papel das TVs públicas. Participa conosco de Brasília o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, criador da TV Justiça, que completa 20 anos no dia 11 de agosto. Ela começou como TV a cabo, passou para TV aberta, hoje é transmitida também pela internet, né, ministro? E eu queria saber do senhor, quando o senhor saiu do STF, ela quase foi extinta, mas permaneceu. Como é que isso aconteceu? Como é que ela foi mantida? A resistência foi apenas no início, antes dos trabalhos desenvolvidos pela TV Justiça. E essa resistência ela cessou. Hoje o aplauso é geral quanto ao veículo de comunicação importantíssimo em um Estado democrático de direito, que é a TV Justiça, como agora temos na TV Ministério Público. Judiciário e Ministério Público estão sempre na vitrine. Estão sempre sendo acionados pelos cidadãos visando o implemento da almejada justiça. É natural que se tenha críticas, e digo mesmo que a crítica construtiva ela é bem-vinda. Ela conduz, como eu falei, ao aperfeiçoamento, que é infindável na vida de qualquer um. Pobre de espírito é o homem que se sinta em um patamar no qual não dependa mais de aportes no campo do conhecimento. E quando nós falamos em democracia, quando nós falamos em Estado democrático de direito,
nós pensamos na liberdade de expressão, pensamos na liberdade de manifestação, e ela deve ser observada por todos, cabendo a cada qual evoluir, tão logo convencido de assistir maior razão ao entendimento inicialmente repudiada. Nisso está a sabedoria, e sempre presente uma máxima antiga: vence o simples, vence aquilo que se coloca ao alcance do povo, ao alcance dos cidadãos, inclusive os cidadãos menos letrados. A justiça, com a participação do Ministério Público, com a participação valiosa da advocacia, ela é passível de falha. A justiça é obra do homem e, portanto, não podemos ter algo que esteja além de todas as possibilidades de um erro de procedimento ou de um erro de julgamento. O importante é que haja espontaneidade, que cada qual, cada agente público, cada agente político atue com pureza d'alma. Isso é que nós buscamos com a comunicação, com o fato de levarmos à cidadania o dia a dia da administração desse grande todo que é a justiça. Procurador, vai ser o caminho que a TVMP pretende cumprir, que o senhor pretende trilhar com a TVMP, esse mesmo feito pela TV Justiça? Quem acompanha o desenvolvimento do trabalho da Justiça tem um marco de diferente antes e depois da TV Justiça. O Supremo Tribunal Federal, hoje os ministros são bastante conhecidos da boa parte da população, por conta da TV Justiça, mas também pelos seus julgamentos. Como disse o ministro Marco Aurélio, há críticas? Né? Muitas pessoas acham que a Justiça não deveria transmitir seus julgamentos. Isso é uma crítica, às vezes, construtiva. Mas há um sentimento maior que as instituições têm que ser transparentes. Para nós aqui do Ministério Público de Minas, quanto maior transparência, melhor. Porque nós precisamos também, nós não somos o Poder Judiciário, nós somos uma instituição, esta em plena construção ainda, né? Nós já estamos com 34 anos da Constituição Cidadã, mas nós temos um trabalho longo ainda pela frente. Então, os institutos que o Ministério Público trabalha, eles precisam se consolidar. E a população entender o nosso trabalho. Muitas vezes, nós abrimos um jornal, assistimos uma matéria, que as pessoas não conseguem compreender e, às vezes, distorcem o trabalho do Ministério Público. Então, assim, a TV Ministério Público vai nos permitir que essa nossa informação chegue através de vários mecanismos, não só das transmissões que as pessoas podem assistir da sua casa, do seu carro, mas também dos reprises e também por fatias desses diálogos, as partes pelo menos mais importantes, para que o Ministério Público possa divulgar. E aí é importante, talvez, uma comunicação com as emissoras de rádio e televisão de todo o Estado, e até com a TV Justiça, para, às vezes, transmitir as nossas manifestações. Um ponto final que eu queria destacar, eu disse lá que nós podemos fazer um evento aqui para debater uma mudança legislativa, um julgamento do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, de um dia para o outro, praticamente. E podemos trazer pessoas como o ministro Marco Aurélio para enriquecer as nossas discussões, pessoas que têm uma experiência, uma vivência, que têm até mais dados, informações e mais competência para discutir aqueles assuntos, sem precisar, por exemplo, comprar uma passagem, trazer a pessoa hospedar no hotel, fazer uma viagem cansativa, perder seu dia de trabalho. Em 1 hora, nós podemos fazer uma entrevista com o ministro Marco Aurélio, por exemplo, para discutir um assunto que ele, por exemplo, deu um parecer, ou que ele foi o relator. Então, assim, nós temos condições de que os meus colegas e os servidores do Ministério Público, estagiários, mas toda a comunidade jurídica, tenha a informação precisa. Eu acho que o fundamental da TV do Ministério Público, eu acho que será esse passo que está sendo dado a partir de hoje. Professora, essa tecnologia, essa facilidade que nós estamos tendo aqui, isso contribui para o processo de comunicação,
para transparência também, né, das informações para a sociedade. Com certeza. Eu acho que o maior ganho das chamadas novas tecnologias, que agora são novas e com poucos segundos são velhas, já são outras as novas, né? Dada a aceleração, né, dessas mudanças tecnológicas, é uma aceleração que é constante, profunda, etc. E que nós vamos aprendendo a lidar com elas, né? Hoje a gente sabe que a grande maioria da população bate em mais de 90%, a última pesquisa. As pessoas acessam, né, a televisão e também acessam a internet, a maioria por seus smartphones, né? E mesmo havendo ainda um gap, havendo ainda, né, uma necessidade, né, de maior democratização do acesso, especialmente aos instrumentos. A gente viu que no período da pandemia você teve uma queda, né, de acesso à internet, né, porque ela é cara. Nas escolas você tinha 10 dias que as pessoas acessavam, mas 20 não, porque o pacote custa, né, tudo custa. E a tecnologia nesse aspecto, né, quando ela possibilita você, por um preço módico ou principalmente como direito, né, um acesso gratuito às informações, né, eu creio que é o nosso ganho da sociedade. Acho que perdemos muito em alguns aspectos, mas ganhamos muito com as novas tecnologias. Acho que precisamos, sim, deixar o smartphone de lado, marcar o horário para ir aos grupos de WhatsApp e do Telegram. Acho que devemos manter nossas bibliotecas, Dr. Marco Aurélio, bem com os livros que mais precisamos, bem à mão, né? E deixar um pouco os equipamentos, mas não podemos mais ficar sem eles. A primeira coisa que fazemos de manhã é procurar onde é que está a nossa primeira prótese, né? A nossa primeira hoje não são nem os óculos, né? A nossa primeira é o celular. Quer dizer, é ver se ele está lá, né? E eu creio, Laura, que isso pode e deve, e é louvável, que o Ministério Público tome essa decisão corajosa, porque fazer televisão com novas tecnologias é mais difícil ainda. É custoso, é desafiador, em muitos momentos improviso, muito improviso. E para improvisar é necessário aquela formação que eu te disse lá da universidade, mas a formação interna dos membros do MP, né? Mas principalmente essa coragem de realmente assumir esse papel, que é de defesa do povo. E que agora vai poder, quando pegar o celular, primeira coisa de manhã, acessar a TV do MP. Do MP. Inclusive rima. É um bom nome, né, Marco? Porque é fácil. TV MP. Bom, então eu acho que já está no jeito. A gente está falando de TV pública, né, que tem suas dificuldades para se implantar, até por causa dos trâmites, né, da coisa pública. Eu queria saber do Marco Aurélio Jaju se nos canais comerciais, né, na comunicação comercial, isso se dá mais facilmente, ou quais as dificuldades que são enfrentadas por outro lado? Aurinha, toda vez que nós falamos em comunicação, em acessar o público, nós temos vários aspectos, mas eu costumo dizer que uma coisa que vem à nossa cabeça sempre é a audiência. A audiência é importante? Mas o mais importante, quando você vem fazer uma empresa de comunicação, é a relevância. Então, quando nós estamos falando de uma televisão, do Ministério Público, numa TV Justiça, nós não estamos medindo audiência, nós estamos medindo relevância. O que significa isso perante a comunidade, perante a população e perante os próprios membros do Judiciário e do Ministério Público? Significa informação. Informação é a coisa mais rica que tem para todos os profissionais que operam em qualquer área, né? E se nós hoje, ao vermos essa iniciativa do Ministério Público, tivermos a oportunidade de beber na fonte dessas informações, nós estamos muito no lucro. Muito obrigado, doutor Jabas. O senhor está construindo um caminho que nos ajuda muito,
Porque existe uma outra observação. Nós estamos falando muito aqui em tecnologia, nós estamos falando aqui muito em transporte. Hoje, o transporte passa a ser uma coisa que tem várias vias. Você tem a TV aberta, você tem a TV fechada, você tem a rede social, você tem dentro da rede social vários aspectos. Mas aonde que resume, no fundo, tudo em que pode existir? No conteúdo. E isso é o que nós estamos trazendo. Conteúdos ricos, honestos e reais. Quando você vem a possibilidade de vir a um Ministério Público, a um judiciário, buscar de uma forma honesta, sem fake news, sem ter que fazer curva, algum conteúdo, nós estamos enriquecendo o quê? A comunidade. Então, eu acho que a iniciativa do ministro Marco Aurélio Mello, a iniciativa que o senhor está tendo agora em trazer o Ministério Público à televisão, a imagem e tudo isso, enriquece o quê? A comunidade. Pode que o que nós temos que falar, Laurinho, como veículo de comunicação, como TV aberta, como tudo, muito obrigado, você está facilitando a vida de todos nós, inclusive dos veículos de comunicação. Há como se fazer uma parceria do público com o privado e retransmitir algum conteúdo? Na verdade, isso já existe. Porque toda vez que você tem alguma notícia, você busca uma informação com quem sabe debulhar essa notícia. Então, se a notícia é no judiciário, você vai buscar com o juiz. Se é no Ministério Público, nós temos agora a oportunidade de buscar. Se é no futebol, nós vamos buscar com o técnico. E a verdade é que todo, no final, converge a uma única coisa. Quem sabe, de fato, nos contar a verdade das coisas. E isso que, na minha opinião, constrói a melhor comunicação, a verdade. Procurador, aqui nós vamos poder exibir as fontes tão experientes do Ministério Público, né? São muitos procuradores, muitos promotores que vão poder vir falar aqui. O ministro Marco Aurélio conhece as instituições da Justiça melhor do que eu, inclusive, mas ele sabe que para todos os assuntos nós temos um especialista. Para todos os assuntos que imaginar na área do direito. Então, tem livros que são escritos a partir de um artigo da Constituição, o livro inteiro. Então, assim, nós temos uma fonte inesgotável de pessoas capacitadas, seja pela experiência profissional, seja pelo envolvimento acadêmico, ou pessoas que escreveram determinados assuntos, e tem todos eles parceiros também no mundo inteiro. Quer dizer, nós podemos trazer aqui para conversar conosco um jurista russo, chinês, americano, peruano, argentino. Então, todos eles têm canal de comunicação com essas pessoas. Então, todos esses podem participar conosco aqui para clarear, mas também temos assuntos práticos, um caso específico que tenha que se discutir. Então, o promotor que atua no caso, né, para clarear um julgamento, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é uma fonte inesgotável. As oportunidades que surgirão aqui são inúmeras. Transmissões de sessões dos órgãos do Ministério Público, de audiências, debates sobre todos os tipos de assunto. E nós podemos, muitas vezes, conseguir a participação de outros ministros do Supremo Tribunal, o Procurador-Geral da República, os Procuradores-Gerais de Justiça. Então, nós temos condições aqui também de trazer professores, para até apontar algumas críticas ao Ministério Público, é necessário. Como disse o ministro Marco Aurélio, a crítica honesta, né, ela é muito boa para nós não somos seres humanos e a nossa obra é falível, porque nós erramos também, mas nós temos que acertar. E aqui, nada melhor do que você ter condições de auferir os conhecimentos numa mesa dessa, que é muito melhor do que você sair da sua casa, sem pagar uma inscrição no seminário, ficar lá a tarde toda, o dia inteiro para ouvir. Aqui você consegue fazer isso e a pessoa vai ouvir na sua casa ou depois, quando uma caminhada, né, ou andando de bicicleta, né, ou viajando. Então, tem muitas alternativas que eu acho que a TV do Ministério Público dará para a comunidade, como disse aqui no Marco Aurélio já ajuda. A gente espera sempre traduzir bem o famoso juridiquês, né, que aí é papel da gente, da comunicação, né, Sandra? Bom, daqui a pouquinho o Além das Montanhas está de volta para
A gente continuar esse debate sobre as TVs públicas. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com a primeira edição deste Além das Montanhas, no dia de estreia da TVMP. E voltamos a Brasília com o ministro Marco Aurélio Mello. Eu queria saber do senhor qual é a expectativa que o senhor tem daqui para frente da TV Justiça, que caminho que ela deve trilhar. A gente estava aqui comentando que há algum tempo era inimaginável pensar em pessoas em casa acompanhando um julgamento do Supremo, né? Hoje a gente acompanha as pessoas torcendo pelos julgamentos, né, que são importantes para a sociedade. Esse é o caminho da TV Justiça mesmo? É o caminho. É o caminho de contribuir realmente para o avanço cultural. E nós temos o avanço cultural quando acrescentamos alguma coisa no campo do conhecimento. Como eu disse, o direito, com juridiquês ou não, ele rege a vida em sociedade. Nós não damos um passo sequer sem estarmos submetidos a uma regra jurídica. Pudesse eu prolatar uma sentença ainda, depois de 42 anos julgando em colegiado e 55 no serviço público, só sair na 1/10 hora com cartão vermelho, eu proclamaria que a TV Ministério Público contribui para nós termos, na nossa sofrida república, dias melhores. E entenda-se que o Ministério Público não atua apenas como Estado acusador. O Ministério Público tem outras atribuições previstas na Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, e atuações no campo, inclusive, civil, no campo público, quanto a zelar pelas demais instituições, e no campo civil, considerado o inquérito civil público e a propositura da ação coletiva pública. E está de parabéns o Ministério Público de Minas Gerais, e está de parabéns o Jarbas Soares Júnior, e só posso agora, já encerrando, inclusive, quase como que a minha participação, cumprimentar a nossa apresentadora, a Laura, cumprimentar a nossa professora de comunicação, que é a Sandra Freitas, cumprimentar o meu xará. Aliás, quando percebi a participação à mesa, me senti muito à vontade. Por que me senti muito à vontade? Em primeiro lugar, por contactar, por dialogar com o Jarbas, que não digo um velho amigo, porque ele ainda é bem novo, mas um amigo de sempre. Em segundo lugar, porque me vi diante de uma pessoa que domina muito bem a área da comunicação, que é o meu xará, Marco Aurélio Carneiro. E digo a vocês que me senti até emocionado com o diálogo entre a professora Sandra e a nossa apresentadora Laura, duas pessoas que lembram a minha própria mulher, Sandra, e a minha neta mais nova, a Laura, e o carinho da professora Sandra com a ex-aluna, hoje jornalista consagrada, que é a nossa apresentadora Laura. Precisamos ressaltar dia a dia a valia da troca de ideias,
avalia da transparência, avalia da publicidade na administração pública e admitir ideias contrárias e sempre está abertos a essas ideias contrárias evoluindo, se realmente for o caso de se evoluir. Ganha a nacionalidade, ganha a cidadania com o surgimento da nossa TV, do Ministério Público. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui no Além das Montanhas. E até breve, eu espero. Até breve, sempre à disposição para conversar e conversar como nós fizemos, bem soltos e tendo presente que a espontaneidade, principalmente a emoção, são muito valiosos. É isso mesmo. Obrigada, ministro. Sandra, então eu vou passar para você. Você foi também criadora da PUC TV, né? Que é uma escola para quem estuda na PUC. Né? Na minha época ela ainda não existia, mas eu tive formação de telejornalismo, né? Só que na minha época era tudo muito analógico, né? A gente estudava e se preparava para trabalhar em rádio ou em TV aberta ou nos impressos, né? Jornal e revista. Hoje é uma infinidade, né? Como é que está se caminhando? Como é que se está vendo a preparação desses jovens hoje em comparação com a minha época? Eu penso que algumas questões, Laura, são fundamentais e aqui no grupo todo, né, da TV eu pude reconhecer, né, e abraçar e ter a alegria, né, mesmo de conversar um pouco rapidamente com vários, né, estudantes da PUC, ex-alunos, o que para nós permanece como coluna central, né? É a discussão dos valores éticos e a busca de um novo humanismo, que isso não abrimos mão. A PUC vai investir como investiu naquela época. O que trabalhávamos era ainda no sistema diferenciado em termos tecnológicos. Hoje nós temos absolutamente tudo. Nós trabalhamos com Mochilink, nós trabalhamos com drone. O aluno aprende a fazer a operação com drone. O aluno, enfim, ele tem toda essa formação técnica, mas sem se esquecer daqueles valores fundamentais que permitem que a técnica contribua efetivamente para a história. Sabe? Perca o conteúdo, exatamente, né? A informação é o a principal. A técnica, ela é o suporte, ela dá o suporte, mas é um suporte. Nós não podemos perder de vista os valores estéticos, os valores históricos, mas principalmente os valores éticos. E são eles que a gente realmente tem feito cada vez mais as pessoas retomarem, revisitarem, sabe, reaprenderem, né? Para que a gente realmente consiga um novo normal, que se falou isso muito na pandemia, agora você deixou de lado. Mas o mais importante, que novo normal vai ser esse, né? Vai ser aquele que a gente conseguir construir, vai ser aquele que a gente conseguir construir com os conhecimentos técnicos que o ministro Marco Aurélio frisou tanto ali, né? Com essa coragem de criar uma televisão pública. A televisão pública, ela é do povo. O Ministério Público já é um defensor do povo e ele vai ter um instrumento a mais para isso e vai poder levar, né, conhecimento, né, e reforçar também esses valores que também a universidade faz, porque eu acho que toda instituição que preza sua reputação, que é a sua imagem positiva ao longo do tempo, o que ela faz é lembrar sempre que ela está a serviço da cidadania, buscando o fortalecimento da democracia. Penso que isso, tudo que o Dr. Jarbas falou aqui, reforça exatamente isso. E é isso que na PUC a gente tem feito. Só muda da máquina de escrever, Laura. Que sabe? Nós começamos assim, né? Com máquina de escrever, com aquele barulhinho bom, entortando o dedo, etc. E
hoje. Atravessamos essa com mudança na mochilinques, tecnologia toda. Exatamente, trabalhando com mochilinques, com drones, etc., né? Mas trabalhando principalmente com o coração, com a paixão, Marco Aurélio, com a paixão, Dr. Jarbas, que temos pela comunicação, porque para ter a coragem de criar a TV, eu sei que, vou chamá-lo de você agora, você também é apaixonado por ela. O Dr. Jarbas vai encerrar falando daqui a pouquinho, mas eu queria passar a bola para o Jarjuca contar para a gente como é que estão as pesquisas para o futuro da comunicação, né? Hoje, o rádio, a TV web, isso vai continuar? Para onde que a comunicação está indo? Ô, Laura, olhando para frente, você tem que lembrar o que vem atrás, né? Nós tivemos, no 7 de setembro, 100 anos de rádio no Brasil. Quer dizer, são 100 anos que o rádio está aí. Quando veio a televisão, o rádio vai morrer? Não, o rádio está perfeito. Quando veio a internet, o rádio vai morrer? Não, o rádio está perfeito. Essa discussão houve muito, né? E aí a gente brinca que o dia que a internet terminar, o rádio vai noticiar. Ontem acabou a internet. Mas eu quero te lembrar de um outro fato. O dia 10 de setembro foi o dia da fundação, em 1808, do primeiro jornal impresso do Brasil. E o que é o jornal impresso hoje, né? Comparado com tudo isso, se ele não tiver também o seu lado digital? Então, tudo é evolução, mas, no fundo, tudo é comunicação. Então, quando você vem fazendo uma pergunta dessa, eu brinquei e falei que eu estou doido para comprar uma bola de cristal, mas... Mas o senhor sabe onde investir, o que está dando certo. Quando eu falo tudo isso, quando se fala no que é o futuro da comunicação, eu me atrevo a falar uma coisa que eu aprendi com um senhor meio conhecido nesse país, um tal de Roberto Marinho. Já ouviu falar nesse cara? Pois é. Encontrei com ele na porta de um escritório de advocacia, de um conhecido. Ele estava lá discutindo com esse advogado a implantação do Projac. E ele falou comigo assim: meu filho, você está nesse ramo? Eu falei: não, modestamente, mas estou. Ele falou: pois é, olha para frente, tudo vai passar pelo conteúdo. O transporte moderniza, mas o conteúdo é a alma, é a essência, é o princípio de tudo. Quando a universidade se preocupa em moldar caráter, em construir formas de comunicação honesta, ela está se preocupando com o quê? Com a formação do conteúdo. Então, olhando para frente, nós voltamos também ao passado. Para existir o jornal, para existir o rádio, para existir a televisão, para existir a rede social, tem que existir o conteúdo. Então, a valorização de tudo passa pelo enriquecimento do conteúdo. Então, essa facilidade que o mundo digital nos dá, como diz o Dr. Jarbas, de trazer pessoas do mundo inteiro para discutir certos segmentos da justiça, também nos traz a referência de que nós podemos fazer tudo isso em vários aspectos pela facilidade da comunicação e do que é hoje a evolução tecnológica. Não tem dúvida alguma, isso enriquece o quê? Em última instância, o conteúdo. Então, o que vai ser a comunicação no futuro? A riqueza do conteúdo dentro daquilo que a gente tem a oportunidade de fazer de melhor, né? Não interessa como você vai transportar, não interessa como você vai comunicar. O importante é que tenha relevância. Nesse aspecto, eu quero aproveitar, encerrando, para cumprimentar o Dr. Jarbas pela iniciativa de nos dar a oportunidade, como comunidade, de participar um pouco da vida do Ministério Público, que o ministro Marco Aurélio falou de uma forma muito clara. O Ministério Público é muito mais do que aquilo que nós, leigamente, percebemos. É muito mais importante para a vida da comunidade do que aquilo que tem sido percebido. Então, doutor Jarbas, parabéns. O senhor está nos dando a oportunidade de conhecer uma ferramenta fundamental para a liberdade de expressão, para a liberdade de tudo e para a construção da democracia.
De modo que eu só tenho a parabenizar todos vocês. Quero aproveitar, Laura, para também parabenizar você pela forma pela qual você tem conduzido esse debate. Agradecer a professora Sandra também. Obrigado. Bom, doutor Jarbas, a bola então está com o senhor, porque agora eu queria que o senhor esclarecesse para o público que tipo de conteúdo, né? Nós estamos falando tanto de conteúdo aqui, que eles vão poder ver na TVMP. A verdade, especialmente, mas também a demonstração do que o Ministério Público realmente está fazendo. Aqui no direito a gente fala, né, como se fosse a tese da fonte, né, a fonte primária. Então é o próprio promotor, promotora, procurador, procuradora que vai poder trazer as informações diretamente para que não versões, fake news e outras coisas não sobreponham. Eu aprendi menino, todos nós ouvimos o velho Chacrinha falar: quem não se comunica se estrumbica. E nesse tempo todo tentou-se criar no Ministério Público como se nós fôssemos uma casta de privilegiados que ganhamos muito e fazemos pouco. Os promotores, as promotoras, todos os colegas do Ministério Público, servidores, se dedicam à instituição independentemente de salário. Nós já ganhamos bem, já ganhamos mal, não mudou o trabalho nosso, nós continuamos trabalhando. Então, o que eu acho que nós temos que reverter esse quadro também, porque não é verdade. Se agora, nesse momento, tem vários colegas de plantão no Estado trabalhando, se dedicando, expondo a si e a sua família. Nós só temos uma fonte de renda, o nosso salário. Nós não podemos trabalhar em mais nada. E muito menos receber propina e corrupção, que é uma coisa quase praticamente inexistente no Ministério Público de Minas Gerais. Então, nós trabalhamos dentro do que nós entendemos que é o nosso dever. Os promotores, os colegas todos têm independência funcional para atuar. O nosso limite é a Constituição e as leis, e nós temos o controle do Poder Judiciário, que, afinal de contas, faz o controle de toda a sociedade dentro da lei. Na parte administrativa, temos o controle do Tribunal de Contas, temos o controle do Conselho Nacional do Ministério Público e temos o nosso autocontrole, que eu chamo de autocontenção. Nós também temos que saber os nossos limites. E um dos limites é uma exposição exagerada na mídia ou então a construção de heróis aqui dentro. Nós não queremos isso. Nós queremos a informação técnica, responsável, clara, para que todos possam entender, como disse aqui o Marco Aurélio, também a professora Sandra, para a comunidade entender o que aquela instituição está fazendo para tantos. Como que o Ministério Público promove a justiça, né? Em que áreas que a sociedade tem o apoio do Ministério Público? Como hoje a população sabe que certo dia da semana os ministros do Supremo se juntam para julgar, também nós temos as nossas rotinas aqui. Quer dizer, no final de semana nós estamos trabalhando, à noite nós trabalhamos, nós não ganhamos hora extra nem nada, trabalhamos o tempo todo para responder às demandas da sociedade. Para concluir, no ano passado nós fizemos 10 mil acordos criminais. 10 mil acordos criminais. O que quer dizer, foram menos 10 mil processos e 10 mil soluções. Só um ponto da atuação do Ministério Público. Então, eu acho que a partir de agora nós teremos a oportunidade, todos os colegas participarem desses debates e levar essa informação precisa à comunidade. Como foi dito, agradeço o ministro Marco Aurélio, agradeço a professora Sandra, o meu querido amigo Marco Aurélio Jaju, e a você, Laura Lima, e toda a equipe que está levando a nossa TV adiante. Então, o sonho se concretizou a partir de hoje. Obrigada pela participação de todos vocês aqui mais uma vez, Jaju, Sandra, doutor Jarbas. Espero que a gente converse mais e exponha mais sobre o Ministério Público. O Além das Montanhas termina aqui, mas amanhã a gente volta e vai falar exatamente sobre improbidade administrativa. Até!